Tudo bom, pessoal? Hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um filósofo grego. Hoje nós vamos falar sobre o conhecidíssimo, famosíssimo Platão. Quem não conhece Platão, quem nunca ouviu falar em Platão? Muito bem, Platão foi discípulo de Sócrates, né? E foi professor, mestre de Aristóteles. Certo dia, não é? Platão se encontrava em Atenas, né? É óbvio, né? E presenciou ali, né? Sócrates fazendo seus discursos filosóficos, seus diálogos, e resolveu, se apaixonou, né? Pela filosofia de Sócrates e decidiu seguir e se tornou ascécla, se tornou discípulo, seguidor do mestre Sócrates. Então, o que acontece? O Platão ele vai fazer tipo que uma extensão, não é? Uma continuação, né? Um desenvolvimento da filosofia de Platão. Da filosofia de Sócrates, desculpa. Sócrates não escreveu nada, né? Como você sabe. Ele valorizava muito mais o diálogo vivo, né? Com as pessoas. E Platão, ele seguiu também essa mesma linha, não de não escrever nada, porque Platão foi o filósofo que mais escreveu, mas ele seguiu a linha dos diálogos, que Sócrates fazia ao vivo ali, com seus interlocutores, e Platão seguiu essa linha, porque todas as obras de Platão são escritas em diálogos. Nós temos aqui algumas obras de Platão, né? Tem aqui esse aqui tem o Teeteto e o Crátilo, Apologia de Sócrates aqui, né? E todas escritas em diálogos, né? Górgias, Eutidemo, Hípias maior, Hípias menor, né? Aqui. E o Banquete, né? Famoso livro sobre o amor, o Fedro, Fédon, sobre a imortalidade da alma, não é? E a República, né? Que fala sobre a sociedade ideal, né? Esse aqui é o maior livro de Platão. É um livro enorme, né? Maior livro dele, maior obra de Platão. Platão foi o filósofo que mais escreveu de todos, da antiguidade, da era medieval, moderna, etc. Mais, né, nós temos assim, uma coleção que mais nós temos obras e todas intactas. Não se ouviu falar de que se perdeu alguma obra. Impressionante. Nós temos uma obra muito vasta de Platão, né? E o filósofo, considerando a época dele, né, quando foi escrito tudo, isso é um milagre, isso é algo fantástico, né? Bom, Platão seguiu a linha, então, do seu mestre Sócrates, né, fazendo tudo em diálogos, né? E ele acreditava numa filosofia, Platão, dual. Ou o que é uma filosofia dual? Uma filosofia que, de um lado, nós temos o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo dos cinco sentidos, né? O mundo material, o mundo que tudo muda, que as coisas estão em constante devir, modificação, etc. E do outro lado nós temos o mundo inteligível, em que o mundo do intelecto, o mundo que as coisas não mudam, né? O mundo das coisas eternas, indestrutíveis, não é? Então, é de um lado o mundo sensível e do outro lado o mundo inteligível. O mundo das ideias e o mundo do intelecto. Né? Então, é famosa isso que Platão fala que as formas, não é? São arquétipos das quais as coisas do mundo sensível são meras cópias, né? Então, no mundo sensível você tem um monte de cadeira. Você vê uma cadeira aqui, uma cadeira ali, uma cadeira acolá. E todas as cadeiras são cópias, para Platão, da ideia de cadeira que está lá no mundo das ideias, está lá no mundo inteligível. E a cadeira real é essa.
aquela que está no mundo inteligível. As do mundo sensível, do mundo material, são meras cópias dessa cadeira ideal. A mesma coisa vale para todas as outras coisas. Nós temos as ideias lá e nós temos, no mundo sensível, cópias dessas ideias. Nós apreendemos com o nosso pensamento, não são as cópias, nós apreendemos diretamente, não é? Os conceitos que são essências das coisas realmente. A verdadeira realidade é a realidade do mundo das ideias de Platão, não é a do mundo sensível, né? Então, a filosofia toda de Sócrates, de Platão, é pautada por essa dualidade, por essa questão toda, né? E o esforço, não é, que ele fala, isso aparece em todas as obras dele, não é? Que deve ser empreendido, o esforço é justamente através do método dialético, inspirado lá no seu mestre Sócrates, através dos diálogos, deve-se fazer o método dialético, através do método dialético, que nada mais é do que a discussão, que é o diálogo, vai se conseguindo então a ascensão dialética rumo ao mundo das ideias, rumo ao mundo, à verdadeira realidade, né? E ele fala no livro 7º da República, livro 7º, ele tem o famoso mito da caverna, né? Mito da caverna. O mito da caverna é uma alegoria, né? Uma parábola que quer passar uma ideia e uma mensagem, né? Ele mostra ali, nesse mito, o que ele descreve o mito da caverna? Pessoas estão acorrentadas em uma caverna, ficaram acorrentadas desde sempre, né? De toda a sua vida, e elas veem sombras que tem no fundo dessa caverna, que são projetadas por uma fogueira que tem ali fora, etc. E as pessoas passam por ali, não é? A cavalo, a pé, etc. E através dessa fogueira se reflete a sombra dessas figuras que passam lá fora, lá no fundo da caverna. E aquelas pessoas, então, que estão lá, acorrentadas nessa caverna, elas veem as sombras da realidade. Elas têm contato com a sombra dos objetos, das coisas que se passam no mundo exterior à caverna, né? E elas pensam, por causa disso, que aquelas sombras são a verdadeira realidade. Então Platão diz, com esse mito, ele quer dizer o seguinte, que o mundo que nós vemos, o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo material, é na verdade um reflexo do mundo das ideias, do mundo do inteligível, do que não muda, etc., da verdadeira realidade, né? E que o filósofo, a pessoa que estuda filosofia deve fazer, segundo Platão, na filosofia de Platão, o esforço de ascender, não é, dessas verdades do mundo sensível para a verdade do mundo inteligível. Como isso se dá? Através do método dialético, através da discussão, da análise, vai-se cada vez chegando a verdades maiores, etc., etc., e vai-se chegando então a verdade para Platão, né? E lá no topo tem a ideia de sol, a ideia de bem, né? Que seria a ideia no topo da filosofia de Platão. Então, eu falei sobre Platão, não é? Falamos um pouquinho sobre a sua filosofia dualista, né? E o que ele propõe para nós, né? O que ele propõe para quem estuda filosofia. Então, se gostou do vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal.